Quarto vídeo da nossa série Construindo Previdência Privada através de ações. Quarto vídeo, a gente vai falar dos fundamentos que são utilizados para análise de ativos, para selecionar os ativos que a gente vai fazer parte ou que a gente não vai fazer parte e por quê. Essa é a parte fundamental, básica. Não estou falando de valuation, não estou falando de coisa muito rebuscada. A base fundamental básica que nós vamos usar para tomarmos uma posição, fazermos uma escolha se o ativo vai fazer parte da nossa carteira ou não. Vamos lá, mais um. Vamos embora. Então vamos lá, se você chegou até aqui, é um guerreiro, né? Já fez coisa que muita gente não fez, chegou a um ponto que muita gente não chegou. Tá ultrapassando barreiras, hein? Tá sendo bastante resiliente. E aí tá vindo pro quarto vídeo que vai falar sobre os fundamentos básicos que a gente utiliza para poder analisar um ativo e tomar a decisão se ele vai fazer parte de nossa carteira ou não. Basicamente são 5, podendo chegar a 6 fundamentos que a gente acha em alguns sites que ou são gratuitos ou são muito baratos. O primeiro site é o fundamentos.com.br. Esse site vai possibilitar você ter todas as informações fundamentalistas dos ativos. Outro site que também é muito interessante que você deve colocar na sua página de favoritos é Status Invest, um ótimo site, muito bom, com informações muito relevantes sobre os ativos. Bem, não preciso falar que você, daqui a um tempo, com certeza, se terminar todos os vídeos, vai entrar no site de relacionamento com investidores. Então, toda empresa possui um site de relacionamento com investidores, que é o nome da empresa.ri, Itaú.ri, Banco do Brasil.ri, Magazine Luiza.ri, o nome da empresa, Arezo.ri, JBS.ri, é o site de relacionamento com investidores, que é um site diferente daquele site que expõe a empresa para as pessoas comuns poderem ver. O site de relacionamento com investidores vem com informações mais características do setor de investimento, inclusive dados fundamentalistas, dados administrativos e contábeis da empresa, que você, com dados administrativos e contábeis, tendo a capacidade de analisar o valuation, vai conseguir perceber o valor da empresa, valuation, o valor da empresa em relação ao preço praticado no gráfico. Gráfico, preço, valuation, valor. A união dos dois, a simbiose das duas informações, talvez traga a você uma tomada de decisão muito mais consciente e muito mais assertiva. Pois bem, vamos falar então dos 5 ou 6 fundamentos básicos que vão ser utilizados para a tomada de decisão no tocante aos ativos analisados na Bolsa de Valores. Bem, antes disso, deixa eu fazer um preâmbulo. Eu aconselho a você não olhar todos os setores. Eu até tenho um e-book. Se você ficar interessado, depois você entra em contato comigo, peça o e-book, porque essa primeira tiragem vai ser de graça, ainda mais para você que está fazendo o curso. Mas para isso você vai ter que mandar mensagem para mim, seja pelo YouTube ou seja pelo Instagram, os dois endereços estão aqui embaixo, só você olhar. Pode deixar mensagem lá no YouTube, ou pode deixar mensagem no Instagram que eu mando o e-book para você.
O e-book vai falar sobre os setores, ele fala sobre os setores da economia, no que diz respeito ao mercado financeiro. Um e-book não muito rápido, impossível ser tão rápido, se vai falar sobre os setores da economia no tocante ao mercado financeiro. Mas é um e-book muito importante para você poder ver e diferenciar os setores, analisar os setores e poder entender a intersecção dos setores. Mas o que eu aconselho a você, não olhe todos os setores. Não tente visualizar, no princípio, todas as ações de todos os setores do mercado como um todo. Isso é muito difícil, são muitos ativos. Você acaba se perdendo. A mente não consegue guardar tantos ativos para serem observados com movimentação gráfica, movimentação com dados fundamentalistas, isso no diário, isso no semanal, isso no mensal, isso é uma loucura, é muita coisa. Então, eu aconselho a você a fazer o rol daquelas empresas que você vai olhar, que você vai observar, porque elas agradam mais a você, seja fundamentalisticamente falando, seja graficamente falando, seja até de afeição. Eu gosto dessa empresa, eu sempre gostei dessa empresa, então ou eu vou vender ela descoberto ou eu vou comprar. Mas essa empresa é uma empresa que eu queria trabalhar pro resto da minha vida. Então, tudo bem, é possível. A afeição pessoal sobre a empresa, né? Como eu tenho por Gerdau. Meu pai trabalhou a vida inteira na Gerdau, então eu tenho uma relação íntima com a Gerdau. A Gerdau estando mal, eu vou tomar uma posição. A Gerdau estando bem, eu vou tomar uma outra posição. Mas eu vou estar sempre olhando Gerdau, porque eu gosto de Gerdau. Então a gente está sempre selecionando, diminuindo, filtrando, fazendo um funil das empresas para a gente trabalhar aquelas que a gente mais gosta, que mais dão confiança ou que geram na gente uma perspectiva de lucro, alguma coisa do tipo para a gente selecionar e botar na nossa carteira. Então esquece olhar o mercado como um todo, isso é muito difícil. É muita coisa, é muita gente, é IPO o tempo todo, porrada de empresa abrindo. Fica uma loucura. Então, selecione, trabalhe com pouco, 10, nossa, 20 você já é um expert, 10 é muito bom, 5 você fica craque, 5 empresas, todo tipo de movimentação gráfica, todo tipo de dado atualização fundamentalística, todo tipo de dados econômicos, fatos relevantes, você vai ter muito mais controle de 5 empresas do que de 10, muito mais controle de 10 empresas do que de 20, muito mais controle do que de 20 empresas do que todo o cenário do Ibovespa. E se você ainda somar BDRs, nossa, isso vira uma loucura. Já viu quanta coisa você vai ter que tomar conta? Alguém vai passar despercebido e você não vai observar. E aí é isso que faz você perder oportunidades e lucratividade a longo tempo. Bem, o primeiro dado falado, dito isso posto, o primeiro dado fundamentalístico ou fundamental que a gente olha para uma empresa é o mais clássico de todos, preço sobre lucro. O preço sobre lucro ele trata da seguinte forma. Ele é tratado da seguinte forma. Ele cuida do seguinte caso. Um ativo tem o seu ticket num valor de R$30. E ele consegue gerar, ou gerou no último período, um lucro de R$5 por ação. Ou seja, no último período analisado, no último exercício analisado, apesar de ele estar custando R$30 cada ativo, esses ativos no último exercício geraram uma lucratividade de R$5 por ativo. Ou seja, se eu comprei ele a 25, hoje ele está a 30. Bem, preço sobre lucro, simples. É pegar os 30, que é o valor do ticket hoje, e o valor da lucratividade do último exercício. R$5 em cada ativo foi o que ele andou. 5,00 de valorização. 30 sobre 5, o resultado é 6. E aí o que se diz que é um PL satisfatório? Um PL satisfatório gira em torno de 7 a 12 o seu resultado. Ou seja, o preço que ele é praticado sobre o lucro que ele deu por ativo, por ação, no último exercício, tem que girar em torno de 7 a 12. Muitos dizem que,
PL muito alto pode gerar uma distorção. E PL negativo pode indicar uma falta de saúde da empresa. Então vamos lá. Se o PL é negativo, é porque ele está sendo dividido por um numeral negativo. Ou seja, ele não gerou lucro. Essa empresa deu prejuízo por ativo. Então, no último exercício, e olha que o exercício anual, para uma empresa dar prejuízo no exercício anual, ela tem que não estar muito bem. Então, se por cada ativo eu tomei um prejuízo de R$10, então imagina que o valor da empresa está 30. Então vai ser 30 dividido por menos 10. E quando você faz 30 dividido por menos 10, o PL vai sair com o resultado menos 3. Bem, é um PL negativo. Isso indica que a empresa, no último exercício, o ticket que ela está sendo praticado, ela deu prejuízo. Então, o PL vai sair com sinal de menos. Bem, se a empresa tem um ticket muito alto, ou um PL muito alto, digamos, a empresa tem o valor de R$120. R$120 e o lucro por ação é de R$1 por ativo. Então, no último exercício, ela saiu de R$119 e foi a 120. Quem comprou a 119 foi a 120. 120 dividido por 1 dá 120. 120 é o PL. Por que essa empresa tem um ticket tão alto, o valor tão alto, e não gera tanto lucro assim por ativo? Não está valorizado demais? Essa empresa já não está com seu preço esgotado? Já não me parece que ela já está num patamar de saturação de compra? Pode acender o sinal de alerta a um PL muito alto. Então, os fundamentalistas dizem, os analistas fundamentais dizem que entre 7 e 12, entre 6 e 13, é um bom PL, é um PL praticado. Mas cabe agora lembrar que nenhum desses dados fundamentais são analisados sozinho. Eles são analisados em conjunto. É como se você estivesse fazendo um diagnóstico de um paciente. Então, se está com dor de cabeça, dor na barriga e está com cãibra, vamos somar isso tudo e ver qual será o resultado. O segundo indicador fundamental que nós vamos utilizar é o ROI. R-O-E. É o retorno sobre o investimento. Bem, qual é a capacidade que essa empresa tem de gerar valor com os seus próprios ativos e com o investidor, o dinheiro do investidor? Bem, você tem que ter uma rentabilidade analisada em relação ao que é praticado de juros no mercado. Porque se você tiver uma rentabilidade suposta, não é uma rentabilidade ficta, mas é uma rentabilidade suposta, menor do que a taxa Selic, melhor pegar o seu dinheiro e colocar na renda fixa. Concorda comigo? Se você vai me dar se eu tenho um ROI, um retorno sobre investimento, seja pelo capital da empresa ou capital que é aportado pelo investidor, se eu tenho essa lucratividade abaixo de 5%, eu pego meu dinheiro e boto na renda fixa, que ao longo de um ano, um exercício, eu vou estar com muito mais lucratividade naquela renda fixa que na renda variável, pelo menos nessa empresa. Então, o que se diz é que um bom ROI é 1,5 ou 2 da taxa de juros praticadas no mercado, seja ela Selic ou IPCA. E aí vamos supor que nós estamos em 10%. A taxa de juros praticada no mercado, 9,5, 10. Se você tiver um ROI de 15 ou você tiver um ROI de 20, é satisfatório. Note que no Brasil é normal você ter uma taxa de juros altíssima, 14. Então você tem que buscar, às vezes, no mínimo bater, no mínimo chocar frente a frente, igual a igual, com a taxa de juros, 14. Vamos procurar um ROI com 14 no mínimo, porque bom mesmo, satisfatório, é 1,5 ou 2 a taxa de juros praticada no mercado, que é o retorno que você espera dessa empresa ou que ela vem praticando ao longo do tempo. Bem, então, já deixamos duas coisas bem claras aqui. Agora, e se o ROI vier alto demais, sério?
ROI alto demais, retorno sobre investimento alto demais. Pode haver uma distorção. O retorno sobre investimento está de 117%. Isso não é sustentável. Quer dizer que todo o dinheiro que você coloca, ela gera uma rentabilidade de 117%. Isso não é sustentável ao longo do tempo. Pode haver uma disrupção. Pode ser que esse ativo estivesse muito barato, você comprou uma quantidade de ativos e ela explodiu. Isso não se mantém ao longo do tempo. Isso tem que ser analisado com vários outros indicadores, porque ao longo do tempo isso não vai se manter. 117% não vai se manter. Assim como o retorno negativo, sozinho pode indicar uma falta de saúde da empresa. Caramba, quer dizer então que eu invisto o meu dinheiro, ela pega o capital dela, pega o capital que chega de aporte do investidor, de compra de ativos, e ela consegue dar prejuízo? Peraí, então a administração dessa empresa pode estar com algum problema. Ou a empresa pode estar passando por algum problema administrativo, contábil, financeiro. Eu tenho que ver, tenho que analisar os outros indicadores. Próximo indicador, dividendos. Quanto que ela paga de dividendos? É satisfatório saber quanto ela paga de dividendos. E aí os dividendos, eles são calculados em cima do preço do ativo, do preço da lucratividade. Então vamos ver, vamos lá. Dividendos. Bem, vamos supor que um ativo, para fazer conta certa, tá bom? Para não ficar conta difícil. Vamos supor que um ativo custa R$50. Seu ticket está no valor de R$50. E ele anuncia dividendos de 0,5, ou seja, 5 centavos, 50 centavos por ação. 0,5. 50 centavos por ação. Bem, o que 0,5 é em relação a R$50? É 1%. 1% é 0,5. Só pegar 50 e dividir por 100. 1% é a relação de 50 por 0,50 centavos que vai ser pago por ativo. Isso quer dizer que na marca de dividendos vai estar lá escrito 1%, ele paga 1% de dividendos. Aí tu fala, peraí, ele paga 1% de dividendos? Pô, não quero 1%. 1% só é muito pouco. Não, você tem que fazer um cálculo complexo. Se 1% é o que é pago de dividendos e ele está com valor de ativo de 50, uma relação de 3 fácil. Se 50 é 100%, quanto é esse 1%? Ele é o que ele vai pagar de dividendos. E aí, note uma coisa interessante que você tem que colocar, tem que ficar bem claro na sua cabeça. Dividendos, ele é pago por cada ativo, por cada ação que você tem na sua carteira. Essa informação é importante por quê? Muita gente vê dividendos de R$1 por ativo. Tu fala, caramba, vai pagar R$1 por ativo? Mas aí você tem um ativo de R$65 por ticket. Beleza. Para eu chegar a 1.000, para eu comprar 1.000 papéis, eu vou ter que desempenhar R$65 mil para ter 1.000, para ganhar R$1 por ativo para fazer R$1.000 de dividendos. Ó, isso às vezes é pago ao ano. Então qual é a jogada? Por isso que é importante os vídeos, é importante você dar uma olhada nisso e guardar isso. Eu vou sempre buscar, se possível, ativos com segurança, com dados fundamentais interessantes, mas com preço abaixo. Durante muito tempo, Cielo fez esse papel. Era um preço muito abaixo, com fundamentos bons. Raizen, mais uma vez vou dizer, e várias outras. Copel, CPFL, são ativos que não são tão caros e que você consegue receber mais de R$1 por ativo de dividendos. Aí você percebe o seguinte, caramba, se eu consigo comprar 2K e pagar R$1, por ano só daquele ativo eu vou botar R$2.000 a mais no meu bolso, parado, com renda passiva só de dividendos. E aí você consegue perceber que comprar ativos muito caros pode não valer a pena, mas comprar ativos em preços de pechincha pode ser uma solução para a sua previdência privada ao longo do tempo, porque pode te ajudar nos reaportes,
Porque você pode aumentar a quantidade de ativos que você tem e, por consequência, você aumenta a quantidade de dividendos pagos por ativo. Então isso é muito importante. E agora que a Bolsa Brasileira passa por um sofrimento pós-pandemia e intra-guerra, pode existir ativos com preços muito baratos, contanto que ele pague dividendos, né? É importante receber dividendos. Porque Magazine Luiza não paga dividendos, por exemplo. É uma empresa que pode ser considerada uma empresa de growth, uma empresa de crescimento, mas ela não paga dividendos. Então, nesse quesito, ela não vai fazer parte da nossa carteira. Pode ser por um outro método, mas nesse método, por mais que ela esteja barata, ela não faz parte da nossa carteira porque ela não paga dividendos. Então, vamos lá. Continuando. Já falamos de preço sobre lucro, falamos de ROI, falamos de dividendos. Agora vamos falar sobre preço sobre valor patrimonial. P sobre VP. O que P sobre VP traz para a gente? Em que valor gira essa empresa em relação ao seu valor patrimonial? Então, o seu market cap em relação ao preço que está sendo praticado por ela. Isso é importante para a gente. Porque se ela gira, parâmetros normais do mercado financeiro, se ela gira menos de 1, o coeficiente menor do que 1, 0,78, 0,64, 0,83, ela está girando por ativo abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, o valor patrimonial que ela tem é maior do que o preço praticado por ela. Porque ela está sendo dividida pelo seu valor patrimonial. Então, o preço dela que é praticado está baixo, ela não gira uma vez e meia o valor que o mercado estima ser o preço justo dela. O preço justo dela está girando a 0,68. Então ela está abaixo do valor de mercado. Tem coisa para crescer. Quando ela começa a girar a 1,5, 2... o market cap dela, o valor patrimonial dela, ela começa a se tornar um pouco cara para os investidores. Eles começam a olhar para ela da seguinte forma: não está caro demais? Acho que já está esticado. Acho que esse ativo já começou a girar 2 vezes aquilo que é proposto que ele gire no seu preço. E aí os investidores começam a arrefecer a entrada nesse ativo, porque ele começa a não ser mais pitoresco, ele começa a não ser mais interessante para os investidores. Então é importante ser um filtro. Se é Banco do Brasil, por exemplo, que gira a 0,68, se eu não me engano, ou 0,70 o valor de mercado, ele está abaixo do que o mercado estima que ele vai girar. Ele está girando exatamente no seu valor patrimonial. 1,5, uma vez e meia, 0,68, ele nem chegou ao que o mercado estima de valor patrimonial. Ele está girando abaixo no seu preço. Então tem coisa para chegar, tem coisa para evoluir, tem espaço para crescer. E aí paga dividendos, tem bom PL, o ROI é bom, satisfatório, a empresa pode ser uma empresa boa para a alocação de capital no longo prazo. Tá entendendo? Essa é a questão que a gente analisa como um todo. Estamos pegando o paciente, analisando com os dados que ele nos traz. E aí a gente vai gerar um diagnóstico dele, um diagnóstico que não é fácil. É similar ao trabalho de um médico, é você pegar esse paciente e falar: o que está acontecendo com ele? Você está ótimo, volta para casa e vai correr. Você está maravilhoso, sua saúde está demais. E o último que eu quero falar é margem líquida. Por que margem líquida? Porque margem líquida, ela é o capital que a empresa tem para fazer novos projetos. Ela tem livre para trabalhar. É diferente de lucro bruto, de lucro líquido, de margem bruta, porque na margem líquida ela já pagou tudo. Pagou tudo que ela tinha que pagar. Já debitou tudo que ela tinha que debitar. Já amortizou tudo que ela tinha que amortizar. E o que sobrou para você, líquido, para você trabalhar, para você fazer novos projetos, para você catucar o conselho, para tentar uma expansão,
para tentar a criação de um novo setor, para fazer um M&A, para você comprar uma outra empresa, para você investir em projetos inovadores e sustentáveis, com carbono, né, com crédito de carbono. O que você tem de margem líquida? E a margem líquida, ela saiu de 15%, já é uma margem líquida satisfatória. Partiu de 15%, você tem uma margem líquida satisfatória. Uma margem líquida que vale a pena a empresa ser observada porque ela tem capital de mais de 15% do que ela faz para trabalhar em novos projetos, em novas empreitadas, em novas tentativas de alguma coisa. Olha, falamos de PL, falamos de ROI, falamos de dividendos, falamos de preço sobre valor patrimonial, falamos de margem líquida. Nesse vídeo, cabra por aqui. No próximo vídeo, eu começo o vídeo falando de lucro líquido, porque ele vai engajar nos outros assuntos que a gente vai tocar no próximo vídeo. Esse é o quarto? Nem lembro. Ou é o quinto? Esse é o quinto, né? Quinto ou quarto? Não sei. Tá acabando. Então, preste atenção. Se você ainda não se inscreveu no canal, tem mais uma chance. Se inscreva. Vai nos outros vídeos, nos vídeos passados. Cara, não perde a oportunidade. Não está se gastando R$1, só está se perdendo tempo. Sei que tempo é dinheiro, mas conhecimento nunca é demais. Se inscreve aqui no canal, deixa um like, faz perguntas e me deixa uma mensagem se você quiser o e-book Os Setores do Mercado Financeiro. Tá bom? Um abraço. Tá, deixa eu ir trabalhar agora. Tchau, tchau.